Beleza. Bom, pessoal, então bora lá para esse nosso bate-papo de hoje aqui. Então, eu cheguei a subir algumas aulas lá, né? Eu não sei se deu tempo para vocês assistirem, são aulas curtas, mas mais para dar uma introdução sobre o que a gente vai abordar ao longo da mentoria, né? Alguns conceitos que são importantes, alguns conceitos relacionados ao tema de microserviços, sobre a arquitetura de microserviços. Então, eu fiz questão de subir esse conteúdo porque eu acredito que vai ser uma boa base para o que nós vamos trabalhar aqui. Então, quando a gente fala de microserviços, a gente fala de comunicação. A gente não tem como ter microserviços sem ter comunicação. Até porque microserviços são mini pedaços do software, né? Que eles têm uma única responsabilidade e que, para eles interagem entre si para alcançar um objetivo em comum. Então, eles interagem para formar uma única aplicação. E essa interação, ela ocorre por meio de comunicação, né? E existem diversos tipos de comunicação, como um dos vídeos que eu subi lá, que fala sobre comunicação síncrona e comunicação assíncrona. São os tipos de comunicação que a gente acaba vendo quando a gente trabalha com microserviços. Então, acho que nada melhor do que a gente começar falando de comunicação do que falar da comunicação síncrona e de como que a gente trabalha, né? Como é que as grandes empresas estão utilizando aí, qual é o principal tipo de comunicação que está sendo mais utilizado, qual é o padrão de comunicação mais usado atualmente aí nas empresas. Então, por isso eu decidi começar a falar aqui sobre APIs REST, né? O que é uma API REST, né? A gente vai entender um pouquinho como ela é, o que ela é, como funciona. Então, a gente vai entender um pouco como o mundo está compartilhando informações para impulsionar novos negócios. Então, a gente via que, acho que um pouco antes ali de 2015, um pouco antes da gente começar a utilizar o celular como um smartphone, né? Onde antes de se popularizar, né, o uso do smartphone, a gente vê as empresas muito fechadas, com essas informações muito fechadas. Para você conseguir pegar informações de uma empresa era muito difícil. Existia uma preocupação muito grande com segurança, com os dados que não ser compartilhados. Só que cada vez mais que a gente viu a evolução da tecnologia, cada vez mais a gente precisando fazer com que aplicações começassem a se comunicar uma com as outras, começou a se surgir padrões, né? Padrões para facilitar essa integração de informações e disponibilização das informações. E aí um desses padrões que surgiram foi o padrão de API REST. Mas aí eu vou explicar mais na frente para vocês o que é uma API, o que é o padrão REST, para que vocês possam entender melhor. Mas graças a esse padrão foi possível com que hoje diversas empresas possam se integrar uma com as outras. Por exemplo, antigamente a gente não conseguia ver um banco, mas um banco disponibilizando informações dos seus clientes para um outro banco, né? Acessar essas informações. Isso era quase que impossível, inviável, até por questão de segurança, né? Mas hoje em dia a gente já vê aí o surgimento do Open Bank, não sei se você já ouviu falar, quando a gente entra no aplicativo lá e fala, você quer utilizar o Open Bank, que isso vai gerar vantagens para você, vai facilitar com que você tenha você consiga um empréstimo mais rápido, por exemplo, então facilita na sua análise de crédito. É justamente porque todos os bancos eles estão disponibilizando as informações dos clientes para quem quiser consultar, ajudar a identificar se aquele cliente é um bom cliente ou não. Porque, por exemplo, a pessoa pode até ter um score lá no Serasa que não é muito bom, mas nos bancos que ela tem conta, ela tem um bom relacionamento com aqueles bancos, então essas informações ficando públicas, isso pode ajudar na tomada de decisões de alguns bancos, né, para alguns tipos de serviços. Só para me entender aqui, quem está participando aqui já tem conhecimento sobre API REST, já sabe como funciona, já trabalhou, já entende bem, ou é a primeira vez que está vendo? No meu caso, é a primeira vez. Eu sou leigo no assunto. Beleza. Eu trabalho já com Open REST. API REST, Pathway, Sim. UX. Eu já implementei algumas coisas já.
Beleza? Eu entendo bem já também, já trabalhei e atualmente também estou trabalhando com API REST, essas coisas todas assim, tem muito tempo estudando já. Uhum. Beleza. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns pontos, né? Que eu acho que são importantes. Então, vai ser só mais uma revisão para quem já trabalha e para quem está entrando no tema a primeira vez, vai passar a entender melhor. E aí, quem estiver participando aqui, quiser complementar também, eu acho que vai ser bastante enriquecedor. Então, como eu falei, isso aqui vai ser mais a base, né? Para a gente entender melhor sobre esse mundo de microserviços e a comunicação entre esses microserviços, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Pontos que são importantes aqui sobre design de API REST e algumas ferramentas que eu vou aproveitar para falar para vocês, que a gente vai utilizar ao longo da mentoria, que eu acho que é importante vocês já configurarem o ambiente de vocês, porque as próximas aulas já vão ser aulas mais práticas. Beleza? Então, só para introduzir aqui o que é uma API, né? Então, a gente vê que API é um conjunto de rotinas e padrões que facilitam a troca de informações entre aplicações diferentes. Então, a gente vê como uma API é como se fosse uma ponte, né? Que liga uma aplicação com outra aplicação. Então, a gente não usa a API, por exemplo, só para comunicar um aplicativo com o back-end. A gente pode utilizar a API para comunicar, por exemplo, um software, quando a gente vai instalar no Windows, né? A gente vê muito isso. Às vezes a gente tinha que configurar algumas APIs para que um software ele possa se comunicar com o sistema operacional. Essa comunicação ela ocorre via API. Então, por isso que a gente pode ver aqui, né, esse sinal aqui, representando ali a integração entre aplicações diferentes. E aí a gente vê crescendo cada vez mais o uso de APIs webs, né? Ou web service, como a gente viu aqui, algumas pessoas, na verdade, acho que a maioria aqui já trabalha com esse tipo de comunicação ou já viu, mas é o web service que dá esse poder para que essas empresas possam se comunicar, né? Então a gente pode ter aí diversos clientes, né? Onde esses clientes podem ser de dispositivos mobile, pode ser tablets, pode ser diversos tipos de dispositivos onde eles podem se comunicar com o back-end e essa comunicação ela ocorre tudo via API. E aí essa API ela está disponibilizada ali no ambiente de nuvem, né? Então ela fica disponível ali para que os clientes eles possam consultar essas informações. Então aqui, né? Só um contexto que é importante, né? A gente saber aqui, não sei se você já ouviu falar no Instituto Gartner, mas ele é responsável por fazer várias pesquisas, né, com grandes tendências aí de mercado, e aí ele identificou alguns padrões aqui, né, de uso de API, né, para que está sendo utilizado as APIs. A gente vê muito APIs para compartilhamento, né, de informações de redes sociais. Então, se a gente for, por exemplo, entrar lá no site do Facebook, lá, entrar numa área de dev ou do Instagram, a gente vê APIs que foram disponibilizadas ali para o Facebook para que as empresas possam se beneficiar dessas APIs e construir algumas soluções específicas, como, por exemplo, ficar analisando postagens de redes sociais, ficar analisando alguns tipos de postagem específica para que isso possa, de alguma forma, gerar negócio para essas empresas. Então, o mundo aí, né, está cada vez mais conectado, a gente usando nossos smartphones, tablets aí, a gente vê a mobilidade, uso de dispositivos móveis cada vez mais se comunicando, né, com diversos serviços. Então, por isso, uma das coisas que impulsionou também o uso de APIs foi essa questão da gente trabalhar com esses dispositivos móveis, né? Então, a parte de cloud, né, também, onde a gente vai lá e implanta nossos serviços, onde a gente tem nossas aplicações rodando em algum lugar. Então, para a gente se comunicar esses serviços, com esses serviços, a gente precisa entender o mínimo, né, sobre como funciona a API. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com a AWS, no final das contas, tudo ali que você chama, os recursos que você chama, é API. Por exemplo, quando você vai trabalhar com um banco de dados lá no NoSQL, que é o DynamoDB, quando você manda as informações para esse banco de dados, no final das contas você está mandando ali, você está chamando uma API. Qualquer recurso que você está consumindo ali da AWS é tudo via API. Então, por isso que é importante você entender e saber bem como
que funcionam, né? A parte de informação, né? Então, a troca de informações, aí, como eu já falei, entre diversas aplicações, essas trocas de informações acontecem via API. Então, a gente vê também no uso na internet das coisas, né? A galera que gosta de jogar aí já vem acompanhando há um tempo, né? A possibilidade de a gente poder jogar com outros participantes aí, tanto no PlayStation, né? Quanto em diversos outros consoles aí. Então, tudo isso pode acontecer via API, né? Por meio dessas APIs que a gente consegue fazer essa comunicação ali. Hoje a gente já vê aí cada vez mais os carros conectados, né? Onde a gente, a partir do nosso dispositivo móvel, a gente consegue controlar algumas coisas do nosso carro, como, por exemplo, abrir o teto solar, ou travar o carro, destravar o carro. Se o carro tiver um sistema de câmera, a gente consegue acompanhar o que está ao redor do carro ali. Tudo isso, né? Utilizando o nosso dispositivo móvel. E tudo isso é graças a essas APIs, né? Então, a gente consegue ver aqui uma infinidade de possibilidades para se trabalhar com API. A gente vê aí, por exemplo, o Israel, né, que trabalhava nesse mercado aí de automóveis, por exemplo, essas empresas aí estão cada vez mais modernizadas, né? Então, lá, com certeza, ele já deve ter um conjunto de serviços e de recursos onde se pode integrar, né, onde a gente pode se integrar com os carros, tudo utilizando o API. Então, a gente vê cada vez mais a necessidade de a gente trabalhar com API. E aqui, falando de alguma das vantagens, né? Uma delas eu já falei aqui, que é acelerar parcerias. Então, como a gente pode ver, os bancos hoje em dia já podem se comunicar, né? Podem compartilhar dados entre os seus clientes. Então, isso acaba sendo benéfico, né? Para ambas as partes. As empresas que trabalham com marketing podem acessar lá as APIs do Facebook para usar ali no seu negócio, para criar algumas estratégias específicas. Então, isso acaba sendo muito benéfico. Então, simplificar a integração mobile e cloud, né? Então, acaba sendo muito mais fácil de um aplicativo móvel se integrar com as aplicações ali, que estão rodando ali no back-end, impulsionar a inovação aberta. Isso aqui é bem legal, porque graças a essas APIs, muitos modelos de negócio foram possíveis, né? Por exemplo, a gente, acho que, sei lá, 10 anos atrás, a gente nunca imaginou que um dia a gente ia entrar no celular e aparecer um mapa, e nesse mapa a gente ia poder ver os pontos, o restaurante mais próximo da gente, a gente ia poder ver um táxi ali em tempo real. Só que aí, como o Google criou ali o Google Maps e disponibilizou as suas APIs ali para que os desenvolvedores pudessem usar. Então, isso possibilitou com que milhares de negócios surgissem, né? Como a gente vê aí, por exemplo, o Uber, né? O Uber, eu não sei bem se ele usa um mapa específico deles ou se é do Google, mas eu sei que a EasyTaxi, né, que foi um aplicativo que teve muito sucesso aqui no Brasil, ele utilizava o mapa do Google e utilizava as APIs do Google, então eles não precisaram construir um mapa do zero, né? Eles não precisavam definir funcionalidade, por exemplo, de traçar rota, definir o ponto mais próximo entre o cliente e o usuário, ele já se beneficiava dessas próprias APIs aí. Então, permite integração entre software, né, e criar novos negócios. Acho que isso é um ponto que acaba sendo bem interessante. Então, aqui, quando a gente fala de APIs, né, a gente vê um padrão que vem crescendo cada vez mais, principalmente para a gente trabalhar com serviços web, né, que é o design de API, né, que é API REST, que significa que Representative State Transfer, né, é transferência de estado representacional. Então, o REST, ele nada mais é do que um padrão arquitetural que a gente usa para se trabalhar com APIs. Então, é um conjunto de boas práticas para a gente construir e documentar aplicativos de maneira padronizada, facilitando a integração entre aplicações. Então, o REST surgiu para garantir essa padronização, porque se não fosse o REST, as aplicações poderiam se comunicar de diversas formas sem ter ali uma padronização, então isso acabaria gerando uma bagunça. Isso iria dificultar o processo de desenvolvimento, né, das aplicações. Por exemplo, um aplicativo mobile que quer consumir uma API
ali de algum serviço específico, se não tivesse um padrão, ficaria muito mais difícil de ter essa comunicação, acabaria sendo mais demorado todo esse processo. Então, aí, quando a gente trabalha já com APIs REST, a gente vê que a gente tem um modelo de aplicação cliente e servidor, né? Como eu falei, a API, ela permite fazer uma ponte entre aplicações diferentes. Então, quando eu estava falando aí do sistema operacional, eu posso ter um software, quando eu instalo aí no sistema operacional, para ele se comunicar com o sistema operacional, ele precisa ter essa ponte, né? Essa API. Só que quando a gente está falando de API REST, já é um modelo de comunicação diferente, onde eu tenho um cliente, onde esse cliente pode ser um aplicativo mobile, pode ser um tablet, pode ser um computador, e aí essa requisição ela é enviada para um servidor, onde esse servidor ali já pode ser ali o nosso back-end, e é lá de fato onde vai ocorrer o processamento das informações, né? Então, por isso que é esse modelo cliente e servidor, onde eu posso ter vários clientes que podem acessar um único servidor específico, um back-end específico, para que esse back-end faça o processamento das informações, né? Então, é importante, né, ter isso em mente, que sempre quando a gente fala de REST, é sempre o modelo cliente e servidor. Então, aí a gente vê a troca de dados utilizando o protocolo HTTP, né? Que é um dos protocolos que a gente usa para fazer essa transferência de dados. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, para quem ainda não conhece, então, quando a gente vê aqui, por exemplo, sempre quando a gente vai acessar algum browser, aqui a gente vê, normalmente aparece aqui, ó, tipo de protocolo que a gente está utilizando na comunicação. E aqui tem o HTTP e o HTTPS, que são os que nós utilizamos aí para trabalhar com APIs REST. E aí o tipo de dado, né, que a gente pode transitar entre esse cliente e servidor. Então, sempre quando a gente vai mandar as informações do cliente para o servidor, a gente tem que escolher um tipo de dado específico, né? Então, esse tipo de dado pode ser um texto, onde o cliente pode mandar somente uma mensagem ali para o servidor, e aí o servidor cuida, né, daquela mensagem. Pode ser um tipo de formato JSON, onde eu vou mostrar mais na frente depois, ou XML, né? Então, a gente vê que os tipos de dados mais utilizados, os formatos de dados mais utilizados aí, é o JSON, e aí que veio para substituir o XML, né, que já era um formato de dados maior. E aí o JSON é o tipo de dados mais utilizado. Já se falando de RESTful, né? Então, aqui a gente falou de REST, entendeu um pouquinho, né, sobre como é que funciona, né, essa arquitetura, né, como é que a gente usa. Mas quando a gente fala de RESTful, o RESTful nada mais é do que uma implementação de REST e o uso de algumas das boas práticas para você se trabalhar com REST, né? Então, existem 6 regras que a gente deve seguir sempre quando a gente for trabalhar com REST. Então, isso é bastante importante a gente levar em consideração. Então, só recapitulando aqui, né? Quando a gente trabalha aí com esse modelo de API REST, né, a gente tem aqui os nossos clientes, e aí os clientes mandam uma requisição ali para o back-end, esse back-end vai ser responsável por fazer o processamento, que normalmente ali é um acesso a um banco de dados. Ele manda uma requisição, fica aguardando uma resposta, faz o que precisa ser feito com aquela resposta e manda a resposta ali para esse cliente. E aí eu coloquei aqui uma ilustração só para quem ainda não conseguiu entender bem como é que funciona, né? Esse modelo de cliente-servidor. É só a gente imaginar que a gente está chegando ali num restaurante, né? A gente pega essa ilustração ali, a gente quer pedir uma pizza. Então, imagine que esse cliente aqui que está pedindo a pizza pode ser um smartphone ou um computador aqui. E aí ele vai pedir essa pizza para alguém. E para quem que ele vai pedir essa pizza? No caso, se eu chego no restaurante, eu peço uma pizza para um garçom, né? Então, o garçom, ele vai ser a nossa API, porque é ele que vai me servir. Então, a função da API é nos servir, né? Então, eu falo, quero uma pizza. Aí o garçom vai lá e vai fazer o que eu pedi, né? Então, a única função dele é pegar essa informação que eu mandei aqui, que eu falei que eu quero uma pizza, e vai levar lá para o meu back-end. Meu back-end é o quê? É a minha cozinha, né?
Então, quem de fato vai fazer o processamento ali, tudo que precisa ser feito vai ser o back-end. Então, a API vai só fazer esse caminho aí. Então, foi lá o back-end, né? Ali a cozinha fez tudo que precisa ser feito e ele vai dar uma resposta para o cliente, né? No caso, vai me dar uma resposta que, no caso, aqui no nosso exemplo, o garçom está trazendo ali a pizza, tá? Para que eu possa fazer o que eu decidi fazer com essa informação. Então, foi só uma ilustração que eu quis colocar aqui, para quem não entendeu bem como é que funciona, né? Então, sempre lembrar que a API é sempre quem vai receber informação, levar para o back-end. O back-end vai fazer o processamento e vai dar uma resposta ali para o cliente. Então, voltando aqui, né, se falando aqui das regras para a gente levar em consideração para que a nossa API ela seja REST, o básico é que essa API precisa ser um cliente e servidor. Então, se uma API não estiver levando isso aqui em consideração, ela não é REST, tá? Então, a gente tem a separação das responsabilidades. Então, o objetivo do cliente ele tem a única responsabilidade deles ali que é pegar aquelas informações, disponibilizar para o usuário, e o servidor, né, que no caso é o nosso back-end, é ele que vai fazer o processamento, né? Então, a gente consegue ver que as responsabilidades elas ficam muito bem separadas. E aí, essa API, ela precisa ser também stateless. O que quer dizer isso, né? O back-end lá, ele não deve guardar estado, ou seja, ele não deve guardar referência às solicitações antigas. Cada solicitação ocorre em completo isolamento e ela já inclui todas as informações necessárias para que o servidor atenda às solicitações. Então, o que isso quer dizer? Então, eu tenho o meu front-end ali, né? Pode ser uma aplicação mobile ou uma aplicação web. Ele mandou uma requisição para o back-end. Quando ele manda essa requisição, ele manda algumas informações no corpo da requisição, né? Que vou mostrar depois aqui para ficar mais claro, né? Para quem ainda não conhece. Mas ele manda algumas informações para que o back-end faça o processamento, né? Daquela informação, daquela solicitação. Só que no cabeçalho, né? Daquela requisição, ele também manda algumas informações, como, por exemplo, o token daquela requisição. Então, aquele token serve, né? O token, ele é como se fosse uma chave de segurança ali para aquele meu cliente. Então, o cliente ele entrou no aplicativo mobile, fez a autenticação, né? Foi feita com sucesso, foi gerada ali uma chave que vai permitir com que aquela chave abra, né? Um cadeado ali, digamos ali, do back-end. Então, toda vez que o front-end for fazer uma solicitação, ele tem que ir com aquela chave. Olha, eu estou pedindo isso aqui para te fazer um processamento. E a minha chave é essa aqui, ó, para te ver como eu sou seguro, né? Então, o front-end ele vai mandar aquela autenticação ali, só que essa autenticação ela não pode ficar guardada no servidor para que ela possa ser utilizada futuramente, né? Para esses clientes. Essa informação é uma informação onde ela deve ficar somente ali com o cliente, né? Ela não tem que ficar no servidor. Então, isso que seria aplicações de stateless, né? Onde o estado não deve ficar guardado. É a mesma coisa de sessão, por exemplo, quando a gente está utilizando uma aplicação, a gente está fazendo, por exemplo, ali, vamos supor, está usando o Google, vamos supor, o Google Drive, né? A gente está editando ali alguma coisa e aquelas informações, algumas informações que a gente está editando ali, essas informações normalmente elas ficam salvas no front-end, né? E aí quando a gente vai mandar uma requisição ali para o back-end, se der algum erro ali, por algum motivo, essas informações elas vão continuar salvas ali no back-end, elas não devem ficar salvas no back-end, né? Então, isso é uma das formas dessas aplicações não guardarem o estado da solicitação, né? No caso da sessão ali do usuário. Então, para ser RESTful, né? Essa nossa API, para ela ser RESTful, ela precisa também trabalhar com cache. E aí, esse cache já seria armazenamento de dados em memória, tanto do lado do cliente ou do servidor. Acaba sendo diferente de se falar aqui de estado, né? Porque o estado normalmente são informações que são referentes à solicitação em específica. Por exemplo, quando um cliente ele manda uma requisição, aquela requisição ela é única daquele cliente.
Então, se der algum erro, se der algum processamento ali, aquela informação for perdida, ela vai ter que ser realizada de novo. Já quando eu estou falando de cache, eu estou falando de dados realmente que podem ser reaproveitados ali pelo cliente. Como, por exemplo, eu estou acessando ali, imagina, o iFood. O iFood, dificilmente é cadastrado um novo restaurante a cada minuto, a cada hora, ou um restaurante por dia. Geralmente já é padrão, né? Quando a gente entra ali no iFood, são sempre os mesmos restaurantes. Então, o que acontece? O cliente se logou ali no aplicativo do iFood, estava usando o aplicativo do iFood a primeira vez, e aí, quando ele manda uma solicitação para fazer a listagem dos restaurantes, aquela informação é retornada para o cliente. Beleza. Então, o iFood já sabe que aquele cliente já pediu as informações de restaurantes, a listagem de restaurantes. Então, vamos supor que o cliente ele saiu do aplicativo e decidiu entrar de novo. Então, para evitar que, quando o cliente queira ver os restaurantes, né, vamos supor os 10 primeiros restaurantes ali, em vez dessa aplicação ter que ir lá no banco de dados consultar de novo esses restaurantes, ele já pode ter deixado salvo ali na memória do próprio celular aqueles restaurantes que foram visualizados ali pelo aquele cliente que fez aquela solicitação. Então, isso é uma forma da gente trabalhar com cache, né? Então, isso, quando esse cache fica do lado do cliente, ele evita com que várias solicitações sejam feitas para o back-end. E aí a gente tem também como trabalhar com cache do lado do back-end. Como seria isso? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma aplicação de transferência, que é inclusive uma das aplicações dos microserviços que a gente vai desenvolver aqui ao longo da mentoria. E aí, nessa aplicação de transferência, a gente sabe que sempre quando o cliente ele realiza uma transferência, a gente vai guardar aquelas informações da transferência que foi feita. Então, como esse cliente ele pode acessar o histórico de transferência de diversos dispositivos, pode ser um aplicativo mobile, pode ser um aplicativo web, ele pode trocar de celular. Então, essas transferências que foram feitas, elas vão ficar num banco de dados, só que elas podem ficar também no banco de dados de cache, né? Onde é um banco de dados de memória, onde o acesso é muito mais rápido. Então, quando o cliente ele quiser ver aquelas informações ali das transferências que foram feitas, como ela já está no cache ali, sempre quando a solicitação foi feita, vai bater primeiro nesse cache, né? Então, vai ali consultar as informações, pega do cache, em vez de ir consultar no banco de dados. Então, isso acaba gerando uma consulta de informações muito mais rápida, né? Então, isso é uma das formas da gente fazer com que as nossas APIs elas sejam REST, né? Então, criando cache tanto do lado do cliente, que foi o exemplo que eu dei do iFood, quanto do lado do servidor, que eu dei aí no exemplo desse aplicativo de transferência. Então, uma outra coisa que é importante, né, quando a gente vai trabalhar aqui com aplicações REST, é que a nossa interface ela seja uniforme, né? E o que seria isso? Quando a gente vai definir os recursos, né, que eu vou mostrar mais na frente aqui para vocês, esses recursos eles precisam ser muito bem definidos e ter um padrão entre eles, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode definir é, por exemplo, o tipo de dados que a gente vai estar trabalhando. Então, fica um pouco bagunçado quando a gente decide trabalhar com JSON, e aí naquele mesmo recurso que a gente está trabalhando, a gente trabalhar com XML, trabalhar com um tipo de dados diferente, então isso acaba gerando uma bagunça, né? A gente acaba não tendo uma padronização. Outra coisa também é o nome dos recursos, né? Eu vou mostrar mais um pouco aqui para vocês, mas é importante que a gente tenha um padrão quando a gente define o nome desses recursos. E uma outra coisa também é o uso de hipermídias. O que seria esse hipermídias? Quando a gente vai retornar quando o usuário ele faz uma consulta e ele dá um retorno dessas informações aqui para o cliente, dentro desse nosso objeto que está sendo retornado ali, em JSON, pode ser retornado alguns links para que no front-end o front-end, né, ali, o cliente, ele possa pegar esses links e fazer alguma construção específica de tela baseada no que foi retornado, por exemplo, acionar um botão ali, ou fazer alguma coisa do tipo, né? E uma outra coisa também que faz parte dessa padronização é usar corretamente os métodos HTTP, os códigos de retorno. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês também, algo que a gente como é que a gente tem que usar, né, algumas coisas, e o que a gente pode evitar.
E uma outra coisa também, que para ser RESTful, as nossas APIs elas precisam ter sido construídas, né? Podem ser construídas em camadas, mas o cliente ele não precisa saber disso, né? Então, por exemplo, a gente vê, imagina o aplicativo do Uber, que quando você faz a solicitação ali para pedir um motorista, por trás ali acontece um monte de coisa, né? Uma infinidade de coisa ali, um monte de processamento, uma aplicação chamando outra. E aí o cliente ele não precisa saber, ele não precisa ficar... o cliente fica fazendo várias solicitações, né, para que aquele processamento seja feito. Não, a única função dele é fazer o pedido, né? Pedir para que o processamento seja feito e aí o back-end já vai cuidar de tudo isso. Então o cliente ele não precisa saber de tudo que está ocorrendo ali por trás. E uma outra, né, uma constante aqui, uma regra é que o código, isso aqui é opcional, tá? É que o código ele pode ser sob demanda. Então, é possível com que o cliente, quando ele mande uma requisição, o back-end ele retorne códigos ali para o front-end para que ele possa fazer algum processamento específico, né? Como, por exemplo, pode ser retornado ali um código em JavaScript para que aquele cliente ele possa fazer o processamento, ou fazer algum processamento específico, ou fazer alguma construção de tela específica. Eu não acho que isso é muito bom, né? Fazer isso, mas faz parte aqui de uma das regras que podem ser adotadas. Estou aqui falando da estrutura mínima, né, de uma API, para quem ainda não conhece. A gente vê aqui, normalmente, quando a gente acessa um site, né, geralmente vem nesse padrão aqui, é a URI, ela compõe todo o endereço que a gente está acessando, que normalmente é dividido pelos protocolos. A gente está utilizando, que pode ser tanto o protocolo HTTP quanto HTTPS. O domínio ali, no caso, por exemplo, do Facebook, né, que poderia ser facebook.com, que normalmente é o domínio da empresa, onde está hospedada aquela API. E aí uma boa prática, né, é que depois do domínio da empresa, a gente tenha ali o nome da aplicação, como, por exemplo, quando a gente está falando de microserviços, a gente vai ter diversas aplicações. E aí aqui uma aplicação poderia ser aplicação de transferência, outra aplicação poderia ser aplicação de contas, outra aplicação poderia ser aplicação de clientes. Se a gente for pegar o caso do iFood aí, por exemplo, uma das aplicações poderia ser a aplicação de pagamentos, e isso daí vai ajudar a identificar, né, sobre de qual aplicação específica aquele endpoint, né, que a gente está acessando. E aí, depois do nome da aplicação, a gente vem ali os recursos, né, que eu vou mostrar mais na frente aqui para vocês como é que fica definido esses recursos, mas esses são os recursos e parâmetros, que nada mais é, por exemplo, dos objetos que a gente quer acessar. Não está aqui ainda, mas, por exemplo, quando a gente vai acessar... Ô, Giovanni. Oi. Antes que você avance, me tira uma dúvida assim, Uhum. talvez seja uma dúvida besta. Qual que é a diferença de HTTP ou HTTPS? Qual que é a diferença desse S? Uhum. É que, basicamente, o protocolo HTTPS ele é utilizado para a gente trabalhar com segurança, né? Então, é um protocolo de transferência... O HTTP significa, traduzindo, né? Protocolo de transferência de hipertexto, né? No caso, é protocolo de transferência de dados. Quando a gente já coloca o S, quer dizer que esse protocolo de transferência de dados ele está ocorrendo de uma maneira segura. Então, por exemplo, na verdade, isso acontece às vezes, né? Alguém manda um link para a gente. Olha, clica nesse link aqui que você vai ganhar R$1.000. Aí, se tu vê lá que naquele link tá HTTP, em vez de estar HTTPS, cara, nem clica que alguma coisa de ruim já vai acontecer ali. Entendeu? Porque aquilo não está ocorrendo de maneira segura. Posso complementar isso aí, essa informação? Com certeza. Na verdade, normalmente quando tem o HTTPS é porque o site tem um certificado digital, que é essa forma de segurança que o Giovanni fala. É algo a mais que tu coloca no site, porque tu pode criar um link. Normalmente nos sites grátis tu cria links ali, tu não tem certificado digital. Então sempre vai ser HTTP, né? Daí quando tu tem um certificado digital e toda a segurança é conferida, daí teu site ganha o HTTPS. Entendi. Sim. Legal. Então não tem perigo se eu for abrir uma página que tiver o HTTPS, vamos dizer assim, então. É algo com segurança.
Acaba sendo mais seguro. Mais segura. Mas não que está imune se seja um vírus. É porque, assim, um dos problemas que pode acontecer é que, por exemplo, vamos supor que alguém criou lá um aplicativo, que esse aplicativo vai fazer alguma coisa perigosa com as tuas informações, como, sei lá, como teus dados pessoais. E aí tu acha que aquele aplicativo ali, aquela aplicação web, né, ela é segura. Só que aí ela já não vai estar sendo segura, a segurança dela já não vai mais estar relacionada com o HTTP ao HTTPS. Porque quem está por trás daquela aplicação pode fazer alguma coisa, algo de ruim com os teus dados. Entendeu? Entendi. Não, tranquilo. Valeu. Obrigado, hein? Beleza. Então, aqui, né, falando dos recursos, né, por exemplo, quando a gente tem ali, normalmente quando a gente vai acessar ali um endpoint específico, né, tem o nome da companhia, por exemplo, iFood.com/, a aplicação aí o microserviço de pedido, vamos supor, sei lá, pedidos, né, para listar os pedidos. Os pedidos seriam os recursos, né? No caso, seriam os objetos que eu quero retornar ali no meu back-end. Que os tipos de dados que a gente pode utilizar aí para trabalhar com a comunicação entre as aplicações, quando se fala de API REST, acho que existem mais de 3 tipos de dados, né? Mas os mais usados aí que eu já cheguei a ver foi o JSON e o XML, mas principalmente o JSON. Outro tipo de dados também que a gente pode utilizar texto, né? A gente pode trafegar textos aí entre o front-end e o back-end. Outro tipo de dado também que eu já vi, não sei se vocês conhecem, mas é Avro, formato de dados tipo Avro, é um formato de dados específico aí. E se eu não me engano, você pode até padronizar, né, o tipo de dados que você pode transitar aí entre as aplicações, mas o mais utilizado é o JSON justamente pela simplicidade dele. Como, por exemplo, a gente vê aqui, né, esse tipo de dado aqui é o XML. E aí, só para quem está chegando agora, né, ainda não entende, imagina que aqui, onde a gente está começando, esse objeto aqui, produto, imagina uma classe ali do Java, né? Quando você já está trabalhando com objeto, orientação a objetos, você tem uma classe ali de produto. Né? Então, quando a gente converte isso para XML, a representação dessa classe fica mais ou menos nesse padrão aqui. Ó. Olha, eu estou utilizando a classe produto. E dentro dessa classe produto, eu tenho alguns atributos, que é que nem ali no Java, a gente pode definir os atributos. E aí, quando a gente converte para XML, né, a gente define aqui qual é o tipo do atributo, né? Na verdade, o nome do atributo ali, os valores ficam sempre entre aqui, ó, entre essas duas. Esqueci o nome disso daqui. Entre o sinal de maior e igual aqui, né? Fica entre essas duas tags aqui. No caso, são tags do XML. E aí o código, né? E o valor, o nome, o valor, e realmente aqui, o valor aqui. Então, é só lembrar ali de uma classe, né? Como ela realmente funciona. Aí lá vai ter os atributos e os valores. E aqui, esse mesmo tipo de dados em JSON, a gente vê que já fica bem mais simples. Como, por exemplo, aqui, sempre quando a gente vê no JSON, quando a gente está trabalhando com objeto, ele começa e termina aqui com chaves. Então, aqui eu já estou dizendo, já entendo que eu estou trabalhando com objeto. E dentro desse objeto eu tenho atributos. No caso ali, se for da minha classe Java ali, classe de produtos, eu vou ter os atributos código, nome e valor, né? E aí no JSON, esses atributos eles sempre ficam entre aspas, duplas. Ali eu coloco o valor e depois dos 2 pontos é sempre de fato o valor que tem ali naquele objeto, né? Então os valores que estão sendo transitados ali. Então os atributos a gente coloca aqui mais como uma forma de identificar os valores que estão sendo transitados de uma aplicação para outra. Deixa eu mostrar aqui melhor. Eu tenho essa aplicação aqui de exemplo que eu criei aqui, mais para ilustrar aqui para vocês. Então, hoje a gente ainda não vai meter a mão de fato no código, né? Mas vai ser mais para mostrar para vocês aqui. Então, para quem está chegando agora, só para mostrar aqui como é que funciona essa transferência de dados aqui. Então, se a gente for pegar aqui ainda esse exemplo dessa aplicação aí que eu falei, de pedidos, né?
Como, por exemplo, aqui, quando o cliente, né? Imagina que o cliente aqui, essa aplicação, ela manda uma solicitação para o meu back-end. Eu quero saber quais são os produtos que tem cadastrado aí no back-end. Então, é mandada aqui uma requisição. E aí, como é que a gente faz, né? Até para quem está chegando aí, como é que eu faço para me saber como é que está sendo enviado os dados para o meu back-end e o que está me retornando do back-end. Basta clicar aqui com o botão direito aqui do navegador, venho inspecionar. E aí eu posso vir aqui, Network. E aí, Network, todas as transações que eu for fazendo aqui, no meu front-end, eu consigo ir vendo aqui, ó, as requisições que estão sendo feitas. E ele consegue me mostrar exatamente tudo que está ocorrendo ali por trás dos panos, né? Então, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, quando eu vou fazer a minha listagem de produtos, né? Eu quero visualizar os produtos, né? Front-end, me manda os produtos que tu tem aí. E aí aqui está sendo feita a requisição. E aí é que eu posso ver os detalhes melhor da requisição. E aí quando eu mostrei lá naquela URI, né? O que estava sendo enviada lá, por exemplo, aqui, eu tenho, né, o meu protocolo. Aqui, como a gente pode ver, aqui não está seguro, né? Mas aqui é uma aplicação local. A gente pode identificar ali como o localhost, né? Como se fosse onde está o meu servidor, né? Na verdade, ali onde está o meu servidor e normalmente é substituído ali por um endereço, como por exemplo aqui Google Meet, né? Então aqui é onde está ali o endereço do meu servidor. No caso aqui a gente está trabalhando com o localhost. E aí normalmente as aplicações, quando a gente está trabalhando com elas internamente, a gente especifica, né? Qual é a porta que a gente está utilizando. E aí por que a gente tem que especificar a porta? Porque quando a gente está se falando de microserviços, vamos supor um microserviço de produtos, aqui do exemplo que a gente está vendo. Sempre quando a gente vai subir uma instância desse microserviço, ele sobe uma porta específica. Então, por exemplo, subiu o microserviço de produtos, ele subiu na porta 8080. Esse microserviço começa a receber muitas requisições, eu vou ter que subir uma outra instância desse microserviço. E aí esse microserviço ele já não pode subir nessa mesma porta. Porque se ele subir nessa porta aqui, ela vai dar conflito. Então já iria subir aí, por exemplo, na porta 8081. Então por isso que a gente tem sempre que especificar as portas aqui quando a gente está trabalhando com microserviço. Mas normalmente a gente não é a gente que faz esse trabalho de definir as portas quando a gente está se falando de microserviço, porque existem tecnologias que fazem isso para a gente sempre quando são criadas essas portas. Mas é só para vocês entenderem, por exemplo, se vocês forem subir local, né, que vocês quiserem subir várias instâncias de uma mesma aplicação, vocês não vão conseguir utilizando a mesma porta. Então, voltando lá, né, por exemplo, aqui, da API aqui que a gente estava falando aqui, a URI. E aí, para a gente acessar, né, essa listagem de produtos, eu pedi aqui que eu quero listar os meus produtos. E aí, aqui, nesse exemplo, né, eu não defini aqui o nome da minha aplicação, mas normalmente a gente vê aí, nas aplicações, a gente sempre trabalhando com API, né, que é para identificar que a gente está acessando um endpoint ali. E aqui, de fato, eu especifico o meu recurso. Qual é o recurso que eu quero acessar? Eu quero listar os produtos. Então, eu quero ver o meu recurso de produtos. E aí, quando eu faço essa solicitação, ele me dá uma resposta. E aí, a resposta é exatamente isso daqui que eu mostrei para vocês. Como, por exemplo, aqui a gente pode ver que a gente está trabalhando com o JSON, né? Então, ele me retorna um objeto, né? Onde esse objeto eu tenho meus atributos aqui. Então, tem aqui o ID, o nome, a descrição ali, preço e tudo. E aí, aqui tem os valores desse objeto. Então, eu mando essas informações ali para o meu front-end. E aí, o que o front-end faz? Ele constrói ali a tela, né, baseado nas informações. Mas aí essas informações são somente para visualização do front-end. E aí quem define esse layout aqui, essa tela bonita, tudo já não é o que a gente manda aqui. Poderia ser feito, né, como eu comentei lá, mas normalmente não é assim que acontece. A gente só manda os dados, esses dados são visualizados ali no front-end. Então, o tipo de dados aqui, né? Eu já comentei. Então, aqui o tipo de recurso, né? Como eu comentei, né? O recurso é utilizado para identificar de uma forma única o objeto, né? Aí, da nossa aplicação, do nosso microserviço. E assim, uma boa dica, não sei se vocês já usam, né? Mas antes eu não usava dessa forma, mas sempre quando a gente vai definir esse recurso,
ali que a gente quer consultar, que o nosso front-end vai consultar, a gente sempre deve utilizar ele como substantivo e no plural, e nunca como um verbo. Por exemplo, eu tenho a minha aplicação aqui, né? Essa aplicação que eu mostrei para vocês, em que está fazendo a listagem de produtos. E aí aqui, só para vocês já verem, né? Aqui como é que foi construído, né? Esse meu waypoint aí. Então, aqui quando eu faço a listagem, eu peço a solicitação dos meus produtos, eu venho aqui no caminho barra API, e aí eu chamo esse método aqui, get, que eu vou comentar mais à frente para quem ainda não conhece. E aí, como vocês podem ver, sempre tem um padrão, né? Eu sempre estou chamando produtos, barra produtos, barra produtos. Então, por exemplo, um dos métodos que eu estou chamando aqui, esse que eu mostrei aqui, agora há pouco, deixa eu ver aqui, foi o de listar, foi o get produtos. E esse get produtos, deixa eu ver aqui, foi isso aqui, ó, get all produtos. Então, aqui dentro do meu código, eu defini que ele é get all produtos. Mas, como boa prática aí do REST, eu não coloco aqui que ele é get all produtos, entendeu? Eu tenho que sempre definir aqui, colocar como substantivo o nome do meu recurso e ele tem que estar no plural. Então, o jeito errado de fazer isso seria, por exemplo, listar produtos aqui. Então, antes, quando eu, não sei se vocês fazem assim, já fizeram, mas antes, quando eu trabalhava com APIs, eu sempre fazia dessa forma aqui, por exemplo, listar produtos, cadastrar produtos, e a boa prática é sempre a gente definir no substantivo e no plural. Mas vocês devem estar pensando, mas como é que o meu endpoint vai saber que eu estou criando, que eu estou atualizando, que eu estou removendo um produto? É simples. É somente pelo GET, pelo método, né? HTTP que a gente está utilizando. E aí, os métodos HTTP, né? É eles que definem, né? Com o tipo de solicitação que a gente está trabalhando aqui, por exemplo, quando eu estou trabalhando com post, eu estou dizendo que eu estou criando os meus produtos. E aí, quem for olhar essa API já vai saber que aqui, que aqui a gente está trabalhando com criação. Ou então, se a gente já estiver atualizando um produto, né? Por exemplo, eu estou dizendo aqui, eu estou trabalhando com produtos, e aqui eu vou fazer a atualização de um produto específico. Então, como vocês podem ver, eu não coloquei aqui update produto, né? Update product. Eu já sei que pelo método aqui, HTTP, por esse put, que eu estou fazendo uma atualização. Só que como eu vou atualizar um produto específico, eu preciso passar o ID dele. Então, aí a gente já passa aqui na nossa URL o ID daquele produto que eu quero especificar. E a mesma coisa para os outros métodos, né? Esse patch map aqui, que é quando a gente quer atualizar somente alguma informação específica do meu objeto. E aí o get, que é a mesma coisa, ó, produtos. E aí só pelo método HTTP eu já sei que eu estou querendo excluir aquele meu, que eu estou querendo fazer uma exclusão de recursos. E aí, para quem ainda não viu, né, não sabe como é que funciona o método HTTP, pode ficar tranquilo que depois vai ficar mais claro, né, quando a gente começar, de fato, a fazer a implementação das coisas. Então, aqui já falando aqui dos métodos, né, como a gente pode ver aqui, os tipos de métodos mais utilizados são esses 4 aqui. Então, normalmente, quando a gente fala de fazer um CRUD utilizando a API REST, a gente vai utilizar esses métodos. Então, CRUD, que é criação, atualização, leitura, né, da informação e exclusão. Desculpa. E aí, para mim fazer a criação de um recurso, né, eu uso o meu post. Então, por exemplo, o meu recurso aqui, nesse exemplo, é pedidos. E aí, eu uso o método HTTP post que eu estou criando um novo pedido. Se a gente for pegar o exemplo aqui, que eu mostrei, da aplicação aqui, o método que a gente está utilizando para criar é esse aqui, ó, post. E aí, quando eu vou criar, basta eu chamar esse recurso product. E aí, chamando esse método post, passando aqui no corpo, eu vou estar passando as informações do objeto que eu quero criar. Depois eu vou mostrar melhor como é que fica. Aqui, quando essas informações são enviadas, né, como é que ela vai para o back-end. Mas, basicamente, é isso que acontece. Já o GET, né, é quando eu quero fazer a leitura das informações. Eu quero tanto consultar as informações de um elemento específico, por exemplo, eu estou no aplicativo de pedidos, eu quero consultar um pedido em específico.
Então, eu uso o GET para me consultar aquele pedido específico. Então, eu quero consultar todos os pedidos de um cliente. Então, eu já uso o GET ali para mim fazer a consulta, né, de todas as informações dos pedidos feitos para aquele cliente. Então, aqui, olhando no código, né, como é que a gente define aqui no Java, né, o método GET, já é esse daqui, ó, @get, e aí @getMap aqui, né, que é um padrão que a gente está usando aqui, na verdade, porque a gente está trabalhando com o Spring Boot aqui nesse exemplo. Então, a gente usa aqui getMap para a gente fazer essa listagem, mas esse foi outro framework, poderia ser só @get ou só get, mas o importante é a gente entender bem como é que funciona esse método e como usar ele. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou querendo fazer a listagem de todos os produtos. Já o put, ele é utilizado para mim fazer a atualização dos meus recursos, né? Ou então fazer a criação caso aquele recurso não aconteça, né? Então a gente só vai criar aquele recurso se de fato ele não existir. Aí, por exemplo, aqui, nosso exemplo, por exemplo, aqui quando eu vou fazer um put, né? Eu estou criando ali estou atualizando, na verdade, as informações do meu objeto aqui. Fazendo a atualização. Então, eu estou mandando aqui, estou acessando esse recurso de produtos e estou mandando um ID específico do recurso que eu quero atualizar, porque aqui no meu back-end eu vou consultar, vou buscar no banco de dados esse meu produto específico pelo ID, e aí eu vou verificar se ele existe, aqui, como a gente está vendo nessa lógica aqui, se o meu produto ele for nulo, né, na verdade ele retorna aqui que não veio, que o ID foi nulo. Deixa eu ver se tem aqui, tá, nessa implementação aqui. Se o meu produto ele não existir, vai ser retornado aqui uma informação, né, de que aquele produto ele não foi encontrado, e aí vai ser criado aquele produto e vai ser retornado ali para o meu cliente. Mas aqui a gente só cria o produto se ele de fato não existir no meu back-end. Tá? O outro método da HTTP é esse delete aqui, que ele serve para apagar ali os recursos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma aplicação de cadastro de cliente, eu quero deletar ali aquele cliente ou uma lista de clientes, então eu uso esse método aqui, o delete, para fazer essa exclusão. Só que, normalmente, nas empresas, a gente não vê muita gente utilizando esse método aqui, né? Para a gente fazer a exclusão dos elementos, até porque essa exclusão ela ocorre de maneira lógica, que seria isso. Geralmente eu quero excluir um cliente, eu só mudo o status, né? Eu mando na solicitação ali que eu quero mudar o status daquele meu cliente de ativo para inativo. E aí ele já fica ali como se fosse excluído, mas ele não some da base de dados, até porque se futuramente esse cliente quiser se cadastrar de novo ali naquela aplicação, quiser ficar ali na aplicação, no caso, se quiserem consultar depois as informações daquele cliente, ela vai estar ali. Então, ela só foi excluído de maneira lógica. Acho que o Kiko falou alguma coisa aqui, deixa eu só ver. É o soft delete, né? Não entendi, se quiser perguntar de novo aí. Comentou soft delete. É isso que você falou. Da exclusão, trocar para... Ah, tá. Isso, exatamente. E aí onde de fato não ocorre a exclusão ali daquele elemento, né? Na base de dados. Eita, deixa eu ver o que isso aqui está aparecendo. Beleza, então isso aqui são os métodos HTTP que a gente trabalha aqui quando a gente está falando de APIs, né? E aí quando a gente fala de fato construir nossas APIs, a gente vai entender melhor como é que funciona. E aí só aproveitar para mostrar aqui esses métodos na prática, aqui da chamada do cliente para o front-end. Aqui eu tenho a minha listagem de produtos, né? Então a gente já viu aqui essa requisição, né? Sendo feita aqui, a gente tem esse endpoint aqui que ele é chamado. E aí, como a gente pode ver aqui, o endereço do servidor é isso aqui, ó. Esse aqui é o endereço do meu servidor, é o meu servidor local. E aí a identificação de fato daquele recurso é esse aqui, ó.
API/produtos. E aí, quando eu chamei esse API/produtos, eu vim aqui, eu entrei aqui, /API, e aí dentro da minha classe aqui eu já vou ver qual é aquele recurso. Como eu estou chamando um get, aí eu vou ver aqui em get, né? Então eu estou vendo aqui get method, e aqui eu estou vendo /produtos, e aqui ele vai fazer a minha listagem de produtos. Aqui, como a gente pode ver, a gente está trabalhando com paginação. O que seria isso, né? Para quem ainda não trabalhou com paginação. Vamos supor que eu tenho uma base de dados, imaginei o iFood que deve ter, sei lá, 10 mil, 20 mil restaurantes, né? Então, quando eu entro no iFood, eu não listo todos os restaurantes que tem cadastrado, né? Então, mesmo se eu estiver buscando um restaurante mais próximo, eu vou somente listar, eu não vou listar todos os restaurantes mais próximos, eu posso pegar de 10 em 10, eu faço, digamos que um filtro ali, né? Então, a gente chama isso de paginação. Então, aqui, quando a gente está retornando essa listagem de produtos, para esse nosso exemplo aqui, a gente está mostrando uma paginação, né, de 10 elementos, né? Então, a gente está pedindo para ele retornar somente 10 elementos aqui na minha tela. Então, eu especifiquei aqui na minha paginação que eu quero que vá de 0, né? O máximo de 0 até 10, e o máximo de elementos que eu quero que sejam retornados aqui são 20. Na verdade, no máximo de paginação que eu posso ter são 10. E o número de elementos máximo que eu quero que seja listado nessa tela é 20. Eu poderia, em vez de listar aqui 10 elementos, eu poderia pedir para que fosse listado somente 5 elementos. Então, em vez de eu ter só uma página aqui, eu já teria duas páginas, né? Eu iria mostrar 5 elementos numa página e 5 elementos de outra. Então, tudo isso a gente faz com paginação. E aí, o que é legal é que no Spring Boot já tem algumas coisas prontas que facilitam isso para a gente. E essas informações de paginação, ela vem aqui, e aí a lógica é feita aqui para definir quantos elementos vão ser retornados para o meu front-end. Mas aí a gente vai ver depois melhor isso daí, como é que funciona. Então, para a gente ver aqui os outros métodos HTTP, a gente tem aqui, por exemplo, a criação de um novo produto. Então, quando eu vou criar, vou editar um produto aqui, eu coloco o nome dele aqui, coloco uma descrição, coloco o preço. Se eu quiser colocar uma foto aqui, eu posso colocar. Eu posso especificar a categoria, né? De qual categoria é aquele produto aqui. Deixa eu só voltar aqui. Aí eu vou e salvo aquele produto. Então, quando eu salvei aquele produto, o método que eu chamei aqui, como vocês podem ver aqui, já é o método post. E aí uma coisa que é importante, né? A gente ter em mente é o funcionamento dos códigos de retorno, né? São esses status codes. Por quê? Porque isso aqui nos ajuda a identificar possíveis problemas que podem acontecer na aplicação. São perguntas de entrevista. Recentemente eu participei de uma entrevista aí. E aí uma das perguntas que perguntaram lá para mim era sobre o status code, né? Para que servia cada um desses status codes. E aí, eu vou até comentar mais na frente, né? Aqui, sobre os códigos de retorno, né? A gente vê que o código de retorno 200 aqui, como a gente pode ver, ele nos retorna que nos diz que aquele processamento ele foi realizado com sucesso, né? Então, se eu estiver consultando informações, normalmente o código de retorno já vai ser 200, porque quer dizer que aquela solicitação de informação ela ocorreu com sucesso e o servidor conseguiu retornar as informações para o meu cliente com sucesso. Então, ele me retorna 200. Já quando a gente está falando de criação, para me saber de que um recurso realmente foi criado, quando eu mando minha solicitação de post, ele retorna um código de status ali 201, dizendo que aquele recurso foi criado. E aí, por que isso é importante, né? Porque, por exemplo, vamos supor que aqui eu tento fazer a solicitação tento fazer a criação de um cliente. Vou mostrar de novo aqui. Deixa eu ver, não sei se ele vai me habilitar aqui. Aqui já está com alguns filtros aqui. Então, ele já não vai me dar um código de status diferente. Mas se tivesse acontecido algum erro, por exemplo, na solicitação, no envio de informações do cliente para o servidor, o código de status aqui seria um código de status 400, né? Dizendo que por algum motivo aquela solicitação ela não ocorreu com sucesso. Então, isso ele já iria me ajudar a identificar que o problema não é com o meu back-end. Já iria me ajudar a identificar que o meu problema é com o
front-end. Então, já teria que ver quem é responsável ali pelo front-end para tentar identificar aquele que está ocasionando aquele problema ali. E já se o código de retorno fosse, por exemplo, 500, né? A gente tem a família de código 500 aqui, que normalmente são problemas que acontecem no back-end. Então, se aqui na minha solicitação me retornasse o status code 500, algo da família 500, quer dizer que algo de errado aconteceu ali no meu back-end. Então, quem tem que resolver esse problema específico já vai ter que ser quem está cuidando do meu back-end. Beleza? Então, aqui, sobre essa parte de APIs aqui, basicamente era isso que eu queria comentar com vocês, e aí, hoje, né? E alguns pontos que eu queria aproveitar para mostrar aqui, para quem ainda não conhece bem, né? Como é que funciona o fluxo aqui de solicitação de informações. Então, aqui, como vocês podem ver, eu fiz a criação do meu cliente, eu mandei ali a minha requisição para esse recurso. Quando ele criou o recurso, ele me retornou que foi criado com sucesso. E aí ele me retornou a minha resposta ali, né? Ele me retornou alguma resposta ali, que pode ser as informações daquele cliente criado, pode ser, como ele criou um ID para aquele cliente, ele me retorna as informações desse cliente preenchido ali com o ID desse cliente para que eu possa disponibilizar isso no front-end ou simplesmente ele poderia não retornar nenhuma informação aqui, já que o meu front-end já tem, né, ali as informações do cliente, eu poderia retornar somente o dado do cliente para que isso possa ser adicionado ali no meu front-end para possíveis solicitações futuras. E aí, depois que essa criação ocorreu, a gente viu que a gente retornou aqui para a nossa página de listagem. E aí, na página de listagem, o que ele fez? Ele já fez um GET, né? Então, ele já acionou aqui esse nosso GET, né, listagem de produtos, veio aqui, fez a solicitação, a gente acabou já comentando aqui esse método. E aqui em responsa, a gente consegue ver também que em responsa é a resposta que ele me deu. E aí a gente fez a construção dessa tela aqui. E aí uma outra operação aqui, que foi o que a gente comentou, seria a atualização, né, de um elemento específico. Por exemplo, eu tenho aqui nessa minha listagem, eu quero fazer a edição de um elemento específico. Quando eu vim editar aqui, normalmente o que acontece, né? Quando eu vou editar as informações de um elemento, eu faço uma consulta, né? O meu front-end faz uma consulta do meu back-end. Que consulta é essa? Ela pede para que o front-end, para que o back-end traga todas as informações do meu produto aqui em específico. Por quê? Porque na listagem a gente não vai listar todas as informações do produto. A gente vai listar somente as informações que são importantes ali para aquela tela. E aí, quando eu já vou editar esse produto, eu preciso de todas as informações do meu produto, né? Que estão lá no banco de dados. Então, eu vou fazer uma nova consulta. Então, aqui, como a gente pode ver, a requisição que foi chamada foi essa daqui, ó, /produtos, /1, que seria o ID desse produto que eu cliquei lá. Então, se eu voltar aqui e eu quisesse ver, editar as informações de algum outro produto aqui, por exemplo, esse terceiro aqui, deixa eu limpar aqui, aí ele já vai fazer a consulta para essas informações desse produto específico que eu criei. Então, aqui ele passou o ID do produto aqui no River. Então, como a gente pode ver aqui, esse get já seria esse outro get aqui, ó. Esse seria o produtos, o ID do produto, né? Ele vai me retornar aquele produto ali com todas as informações. Me retornou o status code 200 aqui, e a minha resposta já é todas as informações do meu produto. E aí, agora eu vou editar aqui esse produto. Deixa eu ver. Vou colocar teste aqui, escrever um monte de coisa. Poderia alterar as outras informações aqui também. E aí, quando eu salvar, a gente for ver aqui qual é o método que ele tá chamando, ele já chamou o método put. Foi exatamente o que a gente comentou aqui. Foi esse método aqui de produtos, né? E eu passei o ID do produto que eu estou atualizando. Então, sempre quando eu for atualizar, eu preciso passar o ID desse produto. E aí ele foi e mandou os dados do produto. A atualização ocorreu com sucesso, me deu o status aqui com os 200, quer dizer que ocorreu tudo bem lá no servidor. E aí depois ele me retornou para essa outra página aqui. E aí, se fosse uma listagem aqui, né? Ou uma exclusão, por exemplo, eu quero deletar esse recurso aqui específico.
Eu venho aqui, vou excluir, e aí a gente vê aqui qual é a requisição que ocorreu. E aí, por algum motivo, a gente vê que ocorreu algum erro aqui no servidor. E aí, se a gente for ver aqui, por exemplo, cara, aconteceu um erro aqui, eu não estou conseguindo excluir, né? Não sei se aconteceu com você usando uma aplicação aí, eu não estou conseguindo, e aparece um monte de erro lá. E a pessoa pode não saber se aquele problema é no cliente, se é na aplicação mobile, aplicação web, se é de fato no back-end. Então, como aqui a gente está olhando pelo console, a gente já consegue saber onde é que está ocorrendo o problema. Então, a gente vê aqui, por exemplo, quando eu fiz a deleção, me deu um status code de 500, né? Então, quer dizer que algum problema aconteceu aqui no servidor. Então, deixa eu ver aqui se na resposta, né? Tenho mais alguns detalhes aqui. Deixa eu voltar aqui no código para ver como é que está sendo essa resposta. Fiz a deleção aqui. Beleza? Então ele está só. Então ele está me retornando um erro que aconteceu aqui interno, né? Do servidor. Então, a gente já sabe que o problema é aqui no servidor, então a gente tem que resolver. E aí, a gente poderia tentar ver aqui pela mensagem de erro o que aconteceu. E por algum motivo aqui, ele não está conseguindo excluir no banco de dados. Deixa eu aumentar mais aqui. Está dizendo aqui, delete from product where. Então, delete o produto, né? Onde o ID é o ID que eu passei. Aí essa foi a instrução que ele mandou lá para o banco de dados. Só que ela não foi possível excluir esse produto, por quê? Porque ele tem relacionamento com outras entidades, né? Por exemplo, aqui, ó, para mim excluir um produto, antes eu preciso excluir os produtos que foram pedidos, né? Para esse produto em específico. Por exemplo, eu tenho um produto ali, vamos supor, açaí. E aí, para esse produto açaí, vários pedidos foram feitos, né? Para esse produto. E aí, quando a gente trabalha com banco de dados relacional, essas tabelas elas ficam vinculadas umas com as outras. E aí, para me excluir, por exemplo, a tabela pai, eu preciso excluir primeiro o elemento da tabela filha, que senão ele dá exatamente esse tipo de problema aqui. Aí, tanto é que a gente consegue ver todos os detalhes, né, do que aconteceu. Deixa eu ver se ele diz qual é o produto aqui específico. Então, aqui a gente não conseguiu excluir esse produto. Aí, para não prolongar muito, eu não vou ficar olhando qual é. Mas deixa eu ver um outro elemento que a gente conseguiria excluir. Por exemplo, um produto, eu tenho um pedido, né? Então, esse pedido aqui, bora tentar excluir esse pedido. Que aí ele é o elemento filho daquele produto. Então, se a gente já tentar excluir ele aqui, eu acredito que vai dar tudo certo. Então, aqui a gente já conseguiu excluir, ó, produto. Então, eu mandei aqui uma requisição para o meu back-end, fiz a deleção. E aí, o que é legal, um outro status codes aqui, né? Quando eu fiz a deleção, eu não vou retornar 200, né? Dizendo que eu estou mandando informações para o meu front-end, então eu não vou retornar 201, dizer que algo foi criado. Eu retorno o status code 204, que quer dizer que naquela resposta da minha solicitação eu não estou retornando nenhuma informação, tá? E aí isso ajuda o front-end, né, saber se ele precisa esperar alguma informação do back-end ou não. Então aqui quer dizer que foi deletado com sucesso. E normalmente esses status codes a gente define quando a gente está fazendo a nossa construção de APIs. E aí o Spring Boot, né, a gente tem como trabalhar com esse response entity aqui, que onde, além da gente especificar qual é a resposta que a gente vai mandar para o front-end, né, o que vai no body, a gente pode definir os status codes, né, que devem ser lidos. Então, quando eu coloco aqui no content, quer dizer que no status code, né, já vai ali o meu front-end, o código de status 204, quer dizer que não tem nenhum conteúdo. Então, se a gente vier aqui em resposta, a gente já vê que realmente não tem nenhuma resposta aqui. Beleza? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que a parte que a gente falou que a API RESTful, ela precisa ser stateful, né? Ela não pode guardar status.
Aí o que seria isso, só para a gente entender melhor aqui? Deixa eu só sair aqui dessa aplicação. Então, se eu vier aqui em Network, aqui eu vou ver o que está acontecendo, né? Então, vendo aqui em conta, quando eu vou logar aqui, olha aqui o outro status code, né? Da família 400 aqui, que a gente já pode ver, o não autorizado. Então, o que aconteceu? No meu front-end, ele tentou fazer uma solicitação para o meu back-end, só que como esse front-end ainda não tem um token, ou ele ainda não está logado, foi retornada uma mensagem, né, dizendo que, olha, você não tem autorização para logar nesse sistema. Provavelmente, o que está acontecendo? Os usuários ainda estão incorretos. Então, se a gente vê aqui em response, a gente vê, sabe que não tem autorização, mas por que ele não tem autorização? Está dizendo aqui que precisa, né, que o front-end ele faça ali uma autenticação. Então, se eu já colocar o usuário e senha correto aqui, já não vai mais dar esse problema. Então, ele vai autenticar com sucesso. E aí, eu fiz aqui essa autenticação, e aí, quando eu fiz a autenticação, eu mando o token, né, ali para o meu front, para o meu back-end. E aí, quando a gente está falando de stateful, né, aplicações stateful que não guardam estados, quando eu estou mandando uma solicitação do meu front-end para o meu back-end, eu preciso garantir que essa solicitação seja única para que, caso ocorra algum problema, eu faça uma nova solicitação, né? O que já tinha sido solicitado antes não seja aproveitado por uma outra solicitação. Beleza? Basicamente era isso, galera, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, hoje o foco foi mais falar sobre API REST, né? Falar sobre a implementação aí de REST, como é que funciona, alguns protocolos, alguns padrões que a gente deve utilizar, para que todo mundo fique alinhado, né? Eu sei que algumas pessoas aqui já tinham trabalhado, não sei se alguma coisa do que eu falei foi novo aqui para vocês, mas à medida que forem entrando mais pessoas na mentoria, eu sei que vai ter essa necessidade da gente entender bem esses conceitos. Então, foi mais para a gente dar essa introdução ao tema. E aí, deixa eu só ver aqui se tinha mais alguma coisa para falar para vocês. A próxima aula, né, já vai ser uma aula ali de fato onde a gente vai começar a construir os nossos microserviços. E aí a gente vai começar por um microserviço específico, que é o microserviço de cliente, né? Deixa eu só abrir a arquitetura aqui para a gente dar uma olhada no que a gente vai implementar, esse primeiro microserviço. Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o primeiro microserviço que a gente vai implementar... Oi, pode falar. Ô, Giovanni, na próxima aula vai precisar de configurar alguma coisa na nossa máquina aqui? Como que você acha isso? Isso aí eu vou comentar com vocês também, que vocês vão precisar. Ah, tá bom. Beleza? E aí, aqui são os microserviços que a gente vai desenvolver, né? Então, na aula inaugural, eu comentei lá sobre essa arquitetura, como é que ela funciona aqui. E aí, o primeiro microserviço que a gente vai desenvolver é o microserviço de cliente, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, numa instituição bancária, as informações do cliente não ficam no mesmo lugar onde fica guardadas as informações de contas daquele cliente. Normalmente, elas ficam separadas, porque a gente já não está trabalhando mais com o modelo de monolito, né? Onde todas as informações ficam juntas. E até porque essas informações de cliente, normalmente, elas são utilizadas por diversas aplicações, por diversos tipos de aplicações que existem na instituição. Então, por isso que eu optei em quebrar o microserviço para guardar somente as informações de cliente, ali, como dados pessoais, informações de endereços ali do cliente. Então, tudo isso vai ficar dentro de um microserviço para que essas informações possam ser consultadas por outros microserviços, e no nosso caso aqui vai ser o microserviço de conta. E aí esse microserviço de conta, ele não vai precisar ter tudo de cliente. Por exemplo, o microserviço de contas de cliente, ele não precisa saber onde o cliente mora, ele não precisa saber o telefone do cliente, ele não precisa saber a idade do cliente. A única coisa que ele vai precisar saber do cliente é o CPF do cliente e o ID
o ID do cliente, para que quando uma transferência entre contas ocorra, essa transferência ela seja identificada da conta que vai do cliente que está saindo para o cliente que está indo, seja identificado por meio do CPF. Então, aqui a única informação que a gente vai cadastrar desse microserviço é as informações de CPF, tá? E o ID do cliente. E aí eu quis fazer isso, né, dessa forma, até para que quem ainda não tem muito conhecimento em chamada, né, de outros APIs, você vai ver como é que você constrói um client, né, dentro da aplicação e pega essas informações dentro de outra aplicação e faça ali com a conversão de dados, né, e faça os processamentos que precisam ser feitos. Beleza? Então, o primeiro microserviço que a gente vai construir vai ser esse daqui. E aí, falando das ferramentas que vocês vão precisar, eu não sei se vocês já utilizam, né? Mas vocês podem utilizar a IDE de preferência, mas eu gosto de utilizar o IntelliJ, então eu acho que acaba sendo muito mais produtivo. A gente pode utilizar o IntelliJ na versão Community, tá? Então, basta entrar aqui no site, deixa eu mandar para quem está aqui. Alguém aqui já usou o IntelliJ? Eu uso ele no trabalho também, quando eu trabalho com também. Java. Beleza. Então, aqui, para quem quiser, aí, baixa o IntelliJ aí. Então, é bem simples de utilizar, basta vir na versão Community aqui. Essa versão aqui, Ultimate, já é a versão paga. Então, é bem simples de instalar. Outra ferramenta também que eu uso aqui para me ajudar é essa aqui, o Postman. Então, com o Postman, a gente consegue criar como se fosse um cliente, né? Simular o nosso cliente ali, que é para a gente ficar mandando as requisições, né? Do front-end para o back-end. Deixa eu ver aqui, acho que o Kiko comentou alguma coisa. A ADI que eu estou usando é o Eclipse. Tem algum problema? Pode usar, mas eu te recomendaria usar o IntelliJ. Acho que tu vai perceber que é bem melhor usar ele. E aí, até para acompanhar também os passos que eu vou fazer, acho que vai ser bem mais simples. Aí aqui o Kiko até comentou, né, um ponto que ele acha que o IntelliJ é mais pesado. Só usa no trabalho mesmo, porque o PC dele tá uma carroça. Tem o VS Code também, tá? Eu uso ele mais no trabalho, mas para Java, assim, eu ainda não usei ele. O VS Code, só que aí porque você tem que instalar alguns plugins ali, aí o IntelliJ já vem tudo pronto ali, eu acho mais legal. Olha, ele falou de PC, né? Tem uns Uhum. kitzinhos no AliExpress, que você pega lá por 500, 400 conto, e vem com 16, 32 GB de memória que você consegue programar qualquer coisa com ele. Aonde é? Não, eu tô ligado, o meu é esse mesmo, é aquele kit, né, que vem o O processador, Xeon, placa-mãe. isso. O meu foi o de entrada, eu comprei tem 2 anos já, e tá meio cansado aqui, eu pensei. Porque tá baratinho lá as promoção, né? Então, para esse tipo de coisa, tem um que eu peguei lá, que foi 600, veio com 32 de memória e tal, aguenta de boa. Qual é? É o que. É só procurar kit Xeon no Kit? AliExpress. Isso, que aí ele vem placa-mãe, ele vem memória, e ele vem, o que mais? Ele vem outra coisa. Processador. Isso, e o processador. Então, praticamente, você tem um computador pronto, né? E é bem O, baratinho. o meu veio, era para ser 16 GB, só que veio 8 GB bichado. Aí só tá 8 GB. Mas, tipo, dá para fazer as coisas de boa aqui. Que eu tô usando Não o dá. Linux. Ixi, melhor ainda, porque o Linux é bem mais leve. É. Eu uso o Linux também. Acaba sendo bem mais leve. E aí o IntelliJ realmente ele é mais pesado, né? Porque já vem com bastante coisa aí que ajuda. Mas quem quiser usar o Visual Studio Code também, aí, pode ficar à vontade. E aí o que é legal, tá para você instalar também diversos plugins aqui. E aí o que eu acho legal é esse daqui, que ele ajuda a gente até visualizar o JSON, né? Quando vocês forem começarem a trabalhar com JSON, aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu quiser enxergar esse JSON, que deixa eu
Deixa eu ver aqui no meu network. Por exemplo, às vezes a gente precisa ver o que tem no meu JSON, né? Aqui tá tranquilo, né? Esse JSON não tem muita coisa aqui. Mas tem JSONs que tem milhares de informações. Né? Aí tem esse plugin aqui, JSON, do Visual Studio Code, que aí você coloca ele aqui, dá uma atualizada aqui, aí ele mostra tudo que tem ali, naquele objeto que você está usando. Porque ele não carregou, porque ele está com erro. Deixa eu pegar só um objeto aqui. Que aí, por exemplo, ele me diz, aqui tem um ID, tem nome, por exemplo, tem esses outros objetos aqui, por exemplo, tem um outro objeto aqui dentro, que é de produto. Aí se tivesse uma listagem de objetos, aí daria para ver aqui, daria para ver as informações. Aí acaba sendo melhor de visualizar, né, o que está sendo retornado, os atributos ali. Eu acho legal isso daqui. Bem bacana. É bem legal. Não sei se no IntelliJ tem, eu nem pesquisei ainda. Nunca tentei. Pelo menos no IntelliJ nunca vi. Mas acho que deve ter, né? Geralmente os recursos que tem nos outros tem no IntelliJ. Aí o outro ferramenta que eu uso, né? Tem esse Postman aqui, que é para a gente testar ali nossos endpoints, né? Então aqui tem até o exemplo na imagem aqui. Por exemplo, o GET ali, quando a gente manda a solicitação para o nosso endereço ali para pegar as informações do meu back-end aqui. Aí eu posso especificar tudo que eu quero enviar no meu cabeçalho. Aí eu acabei não comentando aqui, né? Para quem é recente, né? Para quem é a primeira vez que está vendo API, mas header, o cabeçalho da solicitação sempre está aqui nesse header. Então, normalmente, aqui no request header. Então, a gente manda algumas informações, como, por exemplo, qual é o tipo de dados que eu estou trabalhando, as informações de autorização do token da solicitação, mais futuramente, lá quase que no final da mentoria, quando a gente for trabalhar com parte de autenticação, né, de API Gateway, a gente vai ver que a gente vai ter que trabalhar com token, né, para autorizar as solicitações que estão sendo feitas do API Gateway. Então, normalmente a gente manda no header. E aí, isso seria o cabeçalho da solicitação. E aí, já o body é o que está sendo enviado no corpo ali. Por exemplo, quando a gente cria um objeto aqui, a gente preenche as informações. E aí, quando a gente manda as informações do objeto aqui, por exemplo, aqui em request payload, né? A gente vê como payload também, mas é o body, né? Que é o corpo da requisição, é onde a gente de fato está mandando o JSON. Beleza? Aí, estou voltando aqui do Postman, né? A ferramenta que a gente vai usar, depois a gente vai explorar ela melhor, fazer algumas coisas bem legais com ela. Uma outra ferramenta também, deixa eu mandar aqui para vocês. Alguém aqui já trabalhou com o Doc? Já trabalhou com Docker, Patrick? Com Docker? Aham. Sim. E tu, Kiko, já trabalhou com Docker? Opa, tô trabalhando mais por agora também. É minha primeira experiência profissional assim, em uma empresa grande, né? Mas tipo, eu já estudava antes por fora, essa parte toda de container. Só o Kubernetes que eu tô começando a ver agora, só que é bem o começo mesmo que nunca parei para mexer nada em Kubernetes, mas Docker ok. Eu também, eu só trabalho com o Docker, subindo o Docker na minha máquina aqui para testar uma coisa ou outra, ou treinar, né? Mas Kubernetes ou orquestração nunca trabalhei. O único Docker que eu trabalhei era na logística mesmo, viu? Eu tô vendo que eu tô com um time bom aí, hein, pessoal? Vai. Vamos devagar comigo aí. Vamos lá. Chegar lá. Galera é boa aqui. Quando vocês falam em Docker, eu já lembro na área da logística. Na área do container lá. E aí, bem sincero, quando eu estava estudando, né? Tipo, eu peguei bastante desse conteúdo. Quando eu cheguei em Docker, eu já estava meio cansado. Eu meio que estudei de qualquer jeito. Eu cheguei a fazer os testes lá até, mas não é um negócio que eu peguei direito, não. Mas é normal. Eu demorei muito tempo para entender. Docker é meio que prática, né, cara? Docker é praticando, assim, não é... Cada caso é um caso. Exatamente. Deixa
Deixa eu voltar aqui, deixa eu mandar aqui o link, né, para quem ainda não tem o Docker instalado. Essa outra ferramenta que a gente vai usar aqui, o Docker. Quem não tem aí, instale também, que ela vai ajudar a gente a subir os ambientes, né, para rodar a nossa aplicação, para a gente não ficar precisando se preocupar com, por exemplo, vou ter que instalar o MySQL, vou ter que instalar o Post, então quando a gente for trabalhar com Kafka, ter que subir o servidor do Kafka ali. Beleza. E assim, galera, até uma coisa que eu já percebi, você não precisa ter um conhecimento profundo de Docker. O que você precisa saber é entender para que serve, a diferença de um Docker para máquinas virtuais, usar alguns comandos básicos, como subir um container, baixar uma imagem, mandar uma imagem para um servidor lá, onde fica o armazenamento de imagens, e colocar e construir Dockerfiles, que no caso é onde você define ali a imagem, né, do seu container e gerar containers a partir disso. E basicamente é isso. Então tem muita coisa, né? Mas ao longo desse tempo que eu já trabalhei com Docker, o máximo que eu fiz foi isso, né? E entender um pouquinho de redes ali, como é que um container se comunica com o outro. Mas eu vou preparar uma aula para futuramente a gente falar sobre isso também, beleza? Para quem ainda não conhece ou quer entender melhor como é que funciona o Docker. Beleza? Ô, Giovanni, Oi. deixa eu ver como vou entender o seu curso. A duração será 1 ano, é isso? Como será o seu treinamento aí? Uhum, tá. Assim, a gente vai desenvolver... deixa eu voltar aqui. A gente vai desenvolver essa aplicação aqui. Correto. Tá? Na verdade, são vários microserviços aqui, são várias aplicações em que ela representa como se fosse uma aplicação de transferência. Tá? Só que para essa aplicação de transferência funcionar, né, o Pix ali funcionar, que é quando você diz que você quer mandar R$10, por exemplo, para a conta do Eric, por trás dos panos ali, não é somente uma aplicação, são várias aplicações que elas se comunicam e elas usam algumas tecnologias específicas para garantir um tempo de resposta rápido, né, para os usuários e para que sempre quando essa solicitação seja feita, ela não demore para responder, ou então se algum erro interno ocorrer, o usuário não perceba que isso está ocorrendo. E para construir tudo isso, a gente vai usar algumas tecnologias, né? E ao longo do período de mais ou menos de 3 a 4 meses, a gente vai abordar essas tecnologias que vai ser usada para construir, né, esses microserviços e basicamente vai ser isso, né, ao longo desses 3, 4 meses, fora os outros bônus, né, que eu vou disponibilizar para vocês, e vocês vão ter acesso a esse conteúdo e à comunidade lá durante 1 ano, entendeu? Tá, então você acredita então que daqui, vamos colocar aí, uns 4, 5 meses estarei apto para participar de um processo seletivo? Assim, só vai depender de ti, tá? Sim, individual. Mas uma média de 5 meses estarei apto. Isso. Se tu praticar bastante, ver o que a gente vai falar aqui, construir as aplicações, e também não se limitar só ao que está sendo falado aqui, né? Tá bom. E aí porque o que acho que um diferencial, né, para quem está entrando na área, é você praticar bastante, né? Ao longo de um período de tempo ali. Que às vezes, quando a gente entra na programação, pelo menos eu fui assim, eu começava a estudar uma tecnologia, depois ficava um tempo sem estudar. Então, eu não tinha um foco. Então, acho que isso acaba sendo ruim. Mas depois que eu decidi focar, eu percebi que foi quando eu consegui ter as primeiras oportunidades. E uma coisa, assim, que é importante falar também, é que eu não sei garantir também, né, se tu já vai ter logo as melhores oportunidades de cara por tu tá entrando na área agora, entendeu? Mas pode ser que tu consiga começar a trabalhar em um bom lugar, então pelo menos pegar a experiência na área. E acho que isso é importante, mesmo que não seja. Claro que vai ser ótimo, né, se tu começar a trabalhar com tudo que tu tá vendo aqui. Mas caso não surgir uma oportunidade de pelo menos tu ganhar experiência, eu acho que isso já vai ser bastante enriquecedor.
Mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, mesmo sem experiência, conseguem, né? Eu acho que o Kiko quer comentar aí. Pode falar aqui. Não, você estava falando aí sobre a primeira oportunidade e tal. Eu queria falar bem resumido aqui minha história, né? Eu, eu consegui, eu vim do Node.js, né? Estudei muito tempo Node, JavaScript e tal, TypeScript na parte do back. Aí estudei praticamente um ano, assim, né? Entrei numa faculdade, só que era EAD, aí achei muito zoada lá, muito bem basicão mesmo. Aí eu preferi fazer curso online mesmo. Eu fiz o da Rocket City. Tipo, entrei e fiquei, tipo, um ano assim aplicando para vaga direto, sabe? Desde quando eu achei que eu tava bom para tentar vaga como júnior e tal. Aí, tipo, entrei na consultoria pequena. Aí acabou que não dando certo lá, o cara era meio picareta, não pagava o salário da galera. Eu peguei e meti o pé. É, Aí eu acabei entrando no programa da Capgemini, do Start, que é tipo nesse caminho mesmo, para a iniciativa deles, que eles estão dando para a galera que está entrando na área, transição de carreira. Se o Israel quiser, eu mando até o link aqui do programa. Mas, tipo assim, Já demorou para mandar. eu não tenho capacidade nenhuma, assim, de influenciar, assim, no programa em si, de indicar, sabe? Mas é um programa que tá chamando muita gente mesmo. Já chamou umas 60 pessoas já, desde abril, mais ou menos, já entrou 60 pessoas novas lá, de Java, só de Java, fora que tem outros módulos, tem de cloud, tem Salesforce e outras coisas lá. Não. legal. Aí eu acho que isso é legal, que acaba sendo um complemento, né? Porque vai ser uma oportunidade da gente estar praticando aqui algumas coisas que estão sendo usadas, né, nessas empresas. E aí é uma forma também de não se limitar somente ao que está sendo visto aqui, né? E até de tu já se preparar melhor para essas oportunidades aí. Israel, o Eric também. Não sei se o Eric já está querendo entrar direto para o mercado americano, né? Para mim, tanto faz ser freelancer, né? Como eu já estou acostumado com freelancer, é capaz de eu tentar fazer algumas coisas assim também. Uhum. Até porque acho que em questão de entrevista, para mim é bem mais fácil eu mostrar um programa como freelancer, né? Que é como se eu estivesse sendo um vendedor de porta em porta, né? Ah, eu tenho Uhum. esse programa aqui, mostra, tal, convenço. Do que participar de um processo seletivo. Aí, às vezes, você chega lá, aí tem a parte comportamental, aí tem a parte não sei o que, aí, sei lá, dos 3 processos, um você não passa, e às vezes nem é técnico, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Sim, Então, eu acho que, pelo menos para mim, eu vou tentar focar nessa parte de como freelancer mesmo. entendi. Tem bastante oportunidade também, mesmo para fora, né? Uhum. Eu tava vendo um site de um banco aí, eles estão contratando aí Java aí, só que eles não falam que não é Júnior, nem Pleno, nem Sênior. Fala se você tiver conhecimento em microserviço, enfim, em Java. E Onde eu sei que eu vejo muita gente vendo de transição de carreira é no Itaú, o Bradesco também tá contratando bastante gente, viu? né? Você entrando no aplicativo do Bradesco, tem bastante vaga de Java e microserviço lá. E aí vai ser legal que eu acredito que até o final da mentoria, né? Pelo menos para essas empresas que são mais abertas, eu acredito que vai ter bastante chance, né, de ser contratado, até porque eles avaliam também o teu histórico profissional, mesmo em outras áreas. Tipo, a tua habilidade de resolver problemas, entendeu? Como tu lida com isso, quando tem um problema. Para te resolver, tu fica o quê? Esperando, ou tu vai buscar informação, e acho que isso é o diferencial. Né? Eu até comentar para vocês aqui, uma atitude que eu tenho, que eu acho que é um diferencial muito grande, é que quando eu tenho um problema, eu não fico esperando, tipo, cara, eu não sei fazer. O que eu faço? Eu vou buscar informações. Eu acho que eu até comentei isso com vocês. E aí, recentemente aconteceu de ter um problema onde a gente precisava atualizar uma máquina virtual lá na AWS, só que por conta de compliance, né, no Itaú, a gente tem que atualizar periodicamente lá essa máquina virtual. E aí o que aconteceu é que quando eu fui atualizar deu um problema lá que eu não consegui fazer a atualização por conta de autorização. Eu não sabia como resolver, o pessoal do meu time não sabia como resolver.
Eu busquei informações com várias pessoas, até um dos arquitetos que já tinha trabalhado com a gente, ele não conseguiu me ajudar. E ao longo de uma semana batendo cabeça, procurando gente, cara, eu sou aquele tipo de pessoa que chat, né? É muito mais fácil, né? Quando é online, assim, trabalho, você vai procurando mensagem, vai perguntando, até que eu cheguei uma pessoa que conseguiu me ajudar. E aí eu consegui resolver. Então, tipo, foi quase uma semana tentando resolver o problema, mas eu não fiquei parado, né? Não fiquei, tipo, esperando. Então, isso, em entrevistas, inclusive, eles perguntam isso. Quando você está numa situação assim específica, como é que você faz? E aí, tipo, é um ponto, né, para se comentar nas entrevistas. Beleza? Galera, era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês e falar dessas ferramentas. Não sei se vocês já têm ela instalada na máquina de vocês, mas quem ainda não tem, instalem aí. E aí, de fato... Oi? Não, eu ia perguntar, os bancos você vai trabalhar com relacional ou não relacional? Com os dois. Tá. Algum gerenciador? Eu trabalho com Workbench aqui em casa, mas eu não sei se tu vai trabalhar com algum gerenciador de banco de dados. Assim, eu não vou, tipo, ficar me atentar muito assim para o gerenciador. Mas se quiser Não. usar, pode ficar à vontade, tá? Aí Sim. a gente vai trabalhar com... Em um microserviço a gente vai utilizar o MySQL, e aí o outro já vai ser o Postgre. E aí, como a gente vai estar usando o Docker, né, acaba sendo muito mais fácil, né? Sim. A gente trabalhar com banco de dados diferente, e aí como a gente vai utilizar o Spring Boot, a troca de banco de dados acaba sendo mais fácil, e aí vai ser mais para mostrar como a gente pode trabalhar com banco de dados diferente. E aí já do relacional, não relacional, a gente vai trabalhar com DynamoDB. E aí, que é o banco de dados da AWS, NoSQL, mas a gente, para ambiente local, né, a gente não precisa ainda ter uma conta da AWS e acessar esse recurso direto da AWS. Mas para a gente ver como é que a gente usa ele, e tem como a gente usar um container para a gente ver como é que ele funciona. Show. Beleza, valeu. Beleza? Beleza, galera. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ô, Kiko, você vai estar passando para nós aí Acho que ele mandou o link. Mandou o link da consultoria aí? Acho que ele mandou. Opa, eu mandei no chat aqui, mas se quiser eu mando no Discord também. Ah, legal. Obrigado. Você falou agora aqui, Giovanni, que vai trabalhar na AWS, assim, tipo, no meu caso, lá na CAP, no projeto que eu tô, a gente tá usando a Azure, né? Aí, tipo, qual seria no caso do último banco ali, que é o Dynamo, qual é o semelhante na Azure? Sabe dizer? Eu não sei te dizer, que eu nunca estudei sobre a Azure. Mas qual é o banco de dados NoSQL que tem lá, tu sabe? Cara, Ele é um pouco semelhante com o... Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver aqui, banco de dados NoSQL. Porque pode ser que a Azure, eu não sei se ela tem um tipo de serviço de banco de dados específico, entendeu? eu acho que tem lá do... Eu me esqueci o nome agora, velho, mas tem Porque tem alguns bancos... tipo o MongoDB. Deixa eu ver aqui no NoSQL. Porque a Azure, tu pode usar outros bancos de dados NoSQL lá, né? Tem esse Cosmos DB, eu não sei se é deles. Acho que é esse Cosmo, é Cosmo. Eu já ouvi falar, mas eu nunca... Olha aí, eu nunca vi nada dele assim. Aí, no caso, eu vou tentar implementar com a Azure mesmo, né? Pode fazer também. Beleza. Acho que tem que ser da própria Azure. Eu acho que ele é semelhante com Dynamo. Uhum. Beleza. Alguém mais quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Só para aproveitar aqui, para saber, todo mundo aqui já, acho que exceto o Israel, já trabalhou com o Spring Boot, né? Sim. Para mim foi mais aprendizado mesmo, mas algo eu já fiz. Tá. Mas aí vocês entendem assim como é que funciona ali o Spring Boot, as notações, para que serve cada notação,
essa parte de inversão de controle, como é que funciona? E é tranquilo, até porque anos atrás eu fazia de jeito diferente, né? Uhum, Usava Tomcat, umas coisas assim. Muita parte da persistência era mais na mão antigamente, né? uhum, Eu tô mais me acostumando como é que é agora, né? Tem muita coisa que você não precisa fazer, toda aquela parte de relação, porque o Spring Boot já ajuda nisso, né? uhum. Então, meio que dá um nó, às vezes, quando eu penso assim, não precisa, fica esquisito na minha cabeça. Entendi. Então, é porque assim, como você, quem já está aqui já tem um conhecimento, eu vou subir uma aula que vai ser uma introdução ao Spring Boot, tá? Aí eu vou explicar um pouco ali como é que funciona o Spring Boot, para quem quiser entender melhor como usa, né? Para quem está chegando também agora, ainda não sabe bem, nunca usou o framework, mas para ter uma noção melhor de como ele funciona. Aí depois a gente já vai começar, de fato, a implementação desse primeiro microserviço. Aí uma coisa que eu queria saber de vocês, para aproveitar, como vocês acham que é melhor ser a dinâmica aqui, por exemplo, quando for aula mão no código ali, onde a gente vai, de fato, fazer a implementação do código, vocês preferem que sejam gravadas ou vocês preferem que sejam ao vivo, assim, onde a gente vai construindo juntos ali? Como é que vocês acham que fica melhor? Eu acho que ao vivo é bem melhor. Né? Eu também prefiro ao vivo, hein? Uhum. Ao vivo é melhor na questão de tirar dúvida, né? Fica mais rápido. Entendi. Mas, tipo, mal do ao vivo que não pode botar em 2x, né? Mas, beleza, é isso mesmo. Acontece. Tem que esperar o tempo, né? Beleza, então. Então, na próxima aula, a gente já faz ao vivo, aí eu vou subir uma introdução ao Spring Boot para quem ainda não conhece aí ficar um pouco mais alinhado, e quem quiser saber melhor, entender melhor, já vai entender. Beleza? Beleza. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, já aproveitar, como a gente vai trabalhar com o container aqui, nesses microserviços aqui, o que acontece? Para a gente subir esses bancos de dados aqui, o banco de dados MySQL, o Postgres, para a gente trabalhar com Kafka, depois com Redis, DynamoDB, tudo isso aqui a gente vai usar o Docker, né? Então, a gente vai usar o Docker, e aí lá para o final, quando a gente for subir essa aplicação lá para a AWS, tudo isso vai ter que virar um container. Vocês acham que é melhor a gente fazer uma aula ao vivo, falando sobre o Docker, explicando como usar o Docker, ou pode ser uma aula gravada mesmo? Não, eu acho que ao vivo é sempre melhor nisso, até para já fazer as perguntas na hora, já resolver as coisas mais rápido. Entendi. Beleza, então. Giovanni, tudo que você for informar sobre ao vivo ou gravado, eu vou sempre colocar hashtag ao vivo. Beleza. Principalmente para mim, que tá. O pessoal, eu tô vendo que tem conhecimento muito maior do que o meu aí, enfim. Então, para mim, sempre ao vivo, até para tirar dúvida, será melhor. Uhum. Se você não se importar, no decorrer da semana eu ficar te perturbando no Face. Com certeza. Manda, eu acho que no Discord é melhor, Não, tranquilo. porque às vezes no Face eu demoro para ver. Não, tá bom. Eu digo assim, porque como eu tô sendo novo na área, sou na área de logística, eu estou estudando agora, eu tenho uns cursos aqui de Java, enfim. Então eu não tenho essas experiências que vocês comentam, aí eu não tenho. Uhum. Mas eu vou fazer a minha parte aí para chegar próximo de vocês aí. Com certeza. É só uma questão de tempo. Todo mundo começou do zero aqui. É que é aquilo, quando, por exemplo, você pega uma aula gravada, né? Eu vi algumas da Alura e tal, fica meio limitado, né? O que você pode fazer ali. Às vezes você tem uma dúvida, É tem algo algumas, engessado, né? tem algumas coisas que você vê lá assim, tá, ele explicou isso aqui, mas não tá muito bem, sabe? Tá muito didático, não tá muito didático, né? Tá Uhum. muito como se o cara tivesse pegado muito no papel as coisas, como se fosse um roteiro. E tem coisas que, pra gente que tá aprendendo,
é legal a gente destrinchar melhor aquilo ali na hora. Que às vezes, por exemplo, o jeito que você passa uma aula quando você está ao vivo e passa quando está gravado é totalmente diferente, né? Porque Uhum. aqui você está vendo como a gente está reagindo, e aí você consegue avaliar pelo perfil do aluno, né, um jeito melhor de falar aquilo, né? Sim, Você exatamente. entendeu desse jeito, aí eu vou falar desse jeito aqui que com certeza ele vai entender. Então, até por Uhum. isso que eu prefiro ao vivo mesmo. Entendi. Posso dar uma Beleza. pergunta? Não é muito bem relacionada, mas tu acredita que pode ter algum tipo de atividade? Que tu vai colocar algumas atividades? Não. Ou vamos só Sim. fazer só ao vivo ali, trabalhar ao vivo, né? O que eu pensei, né? Aí eu aproveitar aqui até para, se vocês tiverem sugestão, eu pensei que, por exemplo, o tipo de atividade que eu iria passar, né? Aqui a gente vai começar a construção desse microserviço aqui. E aí vamos supor que a gente vai ter duas entidades ali, duas classes, né? Duas classes de entidade e elas vão ter um relacionamento entre elas. Então eu vou mostrar ali como constrói, né? O microserviço, começa ali a implementação da aplicação, construir uma classe de entidade, e aí depois já passa como atividade de vocês fazerem a implementação da outra classe de entidade, e se tiver um relacionamento, eu mostro ali como faz o relacionamento depois, como se fosse uma resposta, né, da atividade. E aí eu pensei mais nesse modelo, né, de ir passando, de explicar alguma coisa, fazer algumas coisas com vocês, e aí passar uma atividade baseada em algo que eu já ensinei, e aí depois a gente vai e faz junto. Uma boa ideia. Uma E coisa aí, legal como a gente está aprendendo junto aqui, né? uhum, Seria interessante, sei lá, a gente vai ficar 3, 4 meses, né? Depois desse tempo, a gente durante esse tempo, né? A gente for pensando em algum projeto. Como tem muita gente aqui, a gente pode montar alguma coisa bem complexa junto depois. eu O pensei, trabalho de final de curso, sabe? Um negócio assim, a gente faz um app bem legalzinho já. é, Como eu eu trabalho pensei, muito com jogos, eu uhum, sei muito sobre parte gráfica também. Então, a gente pode montar uma parte de front-end até bacana. Então, a uhum, gente pode ir pensando num projetinho, né? sim, Para a gente fazer um appzinho bem bacana. eu acho que seria bem legal. A gente poderia fazer tipo um modelo de bootcamp. Isso. E aí, só que aí vocês já fariam, né? A gente poderia, Uhum, vamos supor, porque vão entrar, né? Acho que, na verdade, no final do mês eu vou abrir para mais pessoas. uhum, E aí, então, vamos supor que daqui a 3, 4 meses tenha, vamos supor, 20 pessoas. Aí daria para fazer, digamos, duas turmas, sei lá. Aí duas equipes. E aí, não sei se dividiria a aplicação, entendeu? uhum. Mas aí eu acho que seria legal. Aí só que aí vocês fariam sozinho e no máximo eu estaria ali para tirar dúvidas, entendeu? Tirar umas dúvidas, né? Achei bem Uhum. legal a ideia do Eric. Show. Porque aí fica É, bacana, a gente coloca em prática, né? E a gente vai ver uhum. funcionando aquilo ali, é interessante. Sim, Um até real de porque trabalho, né? Tipo um Scrum da vida, assim. É, isso. É porque no curso, né? Tipo, no curso você faz e você consegue fazer porque o instrutor está mostrando ali, né? Mas só que às vezes quando a gente vai fazer sozinho, dá uma travada, né? Tipo, cara, e agora como é que eu vou fazer isso aqui? Desenhar classe, método, tu começa a te confundir fazendo sozinho. Né? Tu Isso. tem que raciocinar mais se for fazer sozinho, né? e como a gente tem Isso. muita gente aqui, né? Assim, todo programador, por mais que a gente use lógica, encontra formas diferentes de fazer coisas, né? Então é Sim. interessante ir nessa de aprendendo um com o outro, o jeito de lógica, tal. Cada um tem sua experiência. Vocês têm experiência com Java, tem com jogos e por aí vai, com áreas diferentes, né? É Uhum. interessante aprender como as outras pessoas resolvem certas situações. Então, Quase um Sim. pair programming. É, exatamente. é bem legal. Show. Show. Ótima sugestão. Opa, deixa eu fazer uma também, Giovanni. Era meio parecido nessa pegada que o Eric falou aí, até do criar um projeto, só que tipo, seria tipo assim, sabe o Hacker Rank, né, que deu um desafio lá, tipo, colocar pra gente também tentar resolver, tá ligado? Aí você, tipo, botaria no nível de escala, né, ia começando fácil, médio e tal, não sei como você pensaria fazer isso. Aí, tipo, você
tipo, atividade para casa, vamos dizer assim, né? Como se fosse escola. Aí a gente tentaria fazer, aí tipo, você poderia deixar meio que uma resolução gravada desse desafio, tá ligado? Acho que isso seria legal também. Entendi. Beleza. Vou até anotar aqui. Que É era algo... bacana, tipo, o finalzinho da aula, né? Tipo, algo relacionado com o tema da aula pra gente resolver. Muito legal. Beleza. Beleza, galera. Alguém quer complementar com mais alguma coisa, hein? Não? Tranquilo? Tudo certo. Tranquilo. Beleza, galera. Quero agradecer aí a participação de vocês. E é legal esse momento, né? Que até, tipo, eu tenho muito para aprender também. Todo dia eu estou aprendendo. E aí eu vou... Já deu para ver que eu vou aprender bastante aqui com vocês. Então, todo mundo vai crescer junto. Beleza? Beleza. Beleza. Falou, galera. Bom almoço aí para Falou, vocês. pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Final de semana Valeu, a bom todos dia. aí. Tchau, Depois eu vou tchau. mandar meu LinkedIn lá pra gente se adicionar aí pra Boa, mandar ideia. no Discord. Boa, Beleza. boa. Abraço. Valeu. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.